A preocupação na época era de que a gente encontrasse um diálogo com o mundo de hoje, porque parecia que o mundo estava se afastando muito da igreja e havia um certo pessimismo da igreja em relação ao mundo. Então era redescobrir o valor que o mundo tem para a vida dos homens e a igreja lá dentro deste mundo como fermento. Não como alguém que se impõe, como alguém que domina, mas apenas como um fermento. Verdade é que havia duas tendências. Quando a gente recebeu aqueles primeiros documentos, o Vaticano II era ainda um pouco a ideia de uma continuação do Concílio de Trento. Ora, o Vaticano II, ele marcou uma nova rota, ele fez, de fato, uma reviravolta, porque o Concílio de Trento ele insistia muito na parte da hierarquia da igreja. E o Concílio Vaticano II começou a insistir mais igreja, povo de Deus. Essa foi a grande mudança, digamos assim, na consideração da igreja e do seu papel, da sua missão no mundo. Aí começou a igreja a ser vista como comunhão, a igreja a ser vista como participação, a igreja como ser vista aquela que deve ser uma servidora da humanidade para fazer com que a humanidade encontre o caminho que leva a Deus. Houve também, na época do Vaticano II, a ideia de que devia haver uma mudança profunda. Quem devia ser o elemento de diálogo do Papa com os bispos seriam as próprias conferências episcopais. Esse seria um pouco a intermediação que se faria, os bispos, as suas conferências com o Papa. E a nunciatura, poderia o Papa ter o seu representante diplomático, que não precisaria ser necessariamente um bispo, mas poderia ser muito bem um embaixador, que temos a cidade do Vaticano, temos os países onde tem a representação diplomática. Então seria uma coisa mais no campo diplomático. Mas no campo eclesial, desapareceria a figura do núncio como aquele que é um intermédio entre o Papa e os bispos. Este desapareceria. De fato, quando o Paulo VI deu aquele decreto sobre as nunciaturas, foi um pouco de decepção entre os bispos na época e até ficou muito assim calcado qual é o papel do legado pontifício, que chamava praticamente legados pontifícios. São os núncios como que legados do Papa nos respectivos países. Então isso foi muito marcante na época e houve assim uma reação desagradável. E até hoje a gente ainda sente que há alguma tensão neste campo, porque um núncio que está há poucos anos num país, ele nunca pode conhecer o país como os próprios bispos que lá estão no país. E, afinal de contas, os bispos são os pastores das suas igrejas, dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e por isso eles deviam ser o porta-voz natural entre o Papa e digamos, as igrejas particulares.